Você acabou de assistir a alguns trechos do filme 1492, A Conquista do Paraíso, de Ridley Scott. Não sei se você percebeu, mas o filme 1492 narra a viagem de Cristóvão Colombo. Está lá demonstrado no filme. O Cristóvão Colombo, navegador, acreditava que, se ele navegasse em direção a oeste, sempre a oeste, ele chegaria às Índias. Só que ele partiu do princípio que o continente americano não existia. Afinal, não existiam relatos da presença do continente americano no globo. Bem, como dizia o poeta, havia uma pedra no meio do caminho, e essa pedra era o continente americano. Em 1492, Colombo chegou até El Salvador, em Guanahani, jurando que havia chegado às Índias, tanto que apelidou os nativos de índios. Bem, essa é a sua videoaula de expansão marítima. Está lembrado? A nossa videoaula de hoje é sobre a colonização da América. Vamos falar sobre a América espanhola colonial, a América inglesa e a América francesa colonial. A colonização da América francesa, espanhola, inglesa está diretamente relacionada às determinações do sistema colonial. O sistema colonial, que é completamente integrado à lógica do mercantilismo. Vamos aos princípios? Vamos tentar resgatar os princípios do mercantilismo, principalmente aqueles aplicados à colonização. Bem, o primeiro princípio que nós temos que destacar do mercantilismo é a ideia de pacto colonial. Pacto colonial é, na verdade, o que nós chamamos de exclusivo comercial. Quando eu digo exclusivo comercial, eu digo que as metrópoles tinham o monopólio sobre a exploração comercial de suas colônias, ou seja, somente as metrópoles poderiam realizar comércio com as colônias. O objetivo era oferir o máximo de lucro para as metrópoles. Um outro princípio do sistema colonial integrado à lógica do mercantilismo é a noção de complementariedade da economia colonial. A economia colonial, na verdade, ela era complementar à economia metropolitana. O que, na verdade, significa que a colônia deveria se especializar naqueles gêneros que a metrópole não produzia, mas necessitava. Foi nesse contexto, por exemplo, que o Brasil acabou se especializando na produção açucareira para oferir grandes lucros para a coroa portuguesa. Um outro princípio importante também do sistema colonial, ainda integrado à lógica mercantilista, é a proibição de cunhagem de moedas e de instalação de manufaturas nas colônias. Elas não poderiam realizar esse tipo de atividade. No caso das manufaturas, por exemplo, o que a metrópole tendia a evitar era que a produção colonial fizesse concorrência à produção metropolitana. Bem, na verdade, se nós tivermos que estudar de perto a colonização da América, temos que entender que a colonização é um resultado direto daquela sua videoaula de expansão marítima, das grandes navegações. Nós vimos uma delas, por exemplo, a viagem de Cristóvão Colombo, que em 1492 acreditava cegamente que havia chegado às Índias, quando na verdade havia descoberto era um novo continente, que em 1504 Américo Vespúcio reconhece como um novo continente e batiza com o seu nome. Daí nós estamos presentes no continente americano e não no colombiano, né, homenageando aquele que descobriu o continente. Mas enfim, vamos lá. Além dessa questão da expansão marítima, temos que falar sobre a conquista, porque não foi fácil dominar as áreas. Por exemplo, no caso da América Espanhola, que vamos falar agora, nós tínhamos grandes impérios estabelecidos. Daí foi importante a ação de conquistadores como Hernán Cortés. Cortés era o conquistador que ficou responsável principalmente pela conquista do Império Azteca, no México. O outro conquistador importante foi Francisco Pizarro, que se caracterizou pela ação efetiva no Peru para desestabilizar e conquistar o Império Inca. O que nós vamos ver agora são algumas ferramentas, algumas coisas que auxiliaram os espanhóis, principalmente, na conquista desses dois grandes impérios. Um fator utilizado pelos espanhóis foi o uso das armas de fogo. As armas de fogo que conferiam uma grande superioridade militar para os espanhóis. Mas, além disso, é importante destacar
que o uso das armas de fogo também conferia aos espanhóis uma vantagem psicológica. Afinal, os índios não conheciam as armas de fogo. Os relatos de índios sobre as armas de fogo são impressionantes. Eles se referem às armas de fogo como uma arma que dispara um projétil que faz um barulho parecido com um trovão e que gera uma nuvem grandiosa, a nuvem oriunda da queima da pólvora. Quando a gente fala nessa questão meio que mágica das armas de fogo, nós estamos nos referindo ao fato de que muitos índios acreditavam realmente que essas armas eram armas mágicas e que os espanhóis, pelo menos no momento inicial, poderiam até ser deuses. Essa confusão, é Deus, é espanhol, acabou fazendo com que, no início, as defesas indígenas ficassem paralisadas diante do avanço dos conquistadores. Importante destacar também um outro fator que auxiliou os espanhóis na conquista. Além do uso das armas de fogo, o uso de cavalos. E é interessante também porque os índios não conheciam os cavalos. Alguns índios, inclusive, acreditavam que o binômio formado por homem-cavalo era uma coisa só, que se montava e que se desmontava. Daí um caráter meio mágico e aquela confusão. Afinal, será que eles são deuses, esses espanhóis? Os espanhóis também fizeram alianças com tribos hostis ao Império Inca e ao Império Azteca. Afinal, quando eu falo Império Inca, eu estou me referindo a um grupo, a uma tribo que dominou outras e formou um grande império. Essa dominação acabou fazendo com que os incas e os astecas adquirissem animosidades, adquirissem inimigos, até por conta de sua grandiosidade. Os espanhóis perceberam esses conflitos dentro dos dois impérios e se aliaram a tribos hostis aos astecas e aos incas para efetivarem a conquista. Principalmente em relação ao Império Azteca, temos que considerar a grande disseminação da varíola. A varíola, uma doença até já conhecida dos europeus e dos norte-africanos. Ou seja, os europeus já desenvolviam alguns anticorpos para combater a varíola. Agora, os índios não tinham resistência alguma, o que significa dizer que houve uma epidemia de varíola mais ou menos no início da conquista, que dizimou boa parte da população asteca, facilitando as coisas para os espanhóis. Fazer o quê, né? Bem, além desses fatores que nós apontamos, temos que destacar também um fator cultural muito importante, que foi a desarticulação cultural devido à ação de missionários religiosos, como, por exemplo, a Companhia de Jesus, que tinha o objetivo de expandir a fé católica. Bem, o resultado disso é que as culturas indígenas foram desarticuladas. E com a desarticulação das culturas locais, a gente sabe que fica muito mais difícil para resistir à dominação de povos estrangeiros. Afinal, essas tribos perdem a sua identidade de grupo, a sua identidade de associação. Fica mais fácil também para os espanhóis. Diante de tantos fatores, você deve ter percebido que, para os índios, o que sobrou foi o genocídio. Realmente, a destruição de boa parte da população indígena diante do processo de conquista. Vamos a um texto do Bartolomeu de las Casas, do ano de 1522, que serve para a gente perceber um pouco desse genocídio. Os espanhóis, com seus cavalos, suas espadas e lanças, começaram a praticar crueldades estranhas. Entravam nas vilas, burgos e aldeias, não poupando nem as crianças e os homens velhos, nem as mulheres grávidas e parturientes, e lhes abriam o ventre e as faziam em pedaços. Faziam apostas sobre quem de um só golpe de espada fenderia e abriria um homem pela metade, ou quem de um só golpe lhe cortaria a cabeça. Texto do frade agustiniano Bartolomeu de las Casas, extraído do livro Brevíssima Relação da Destruição das Índias Ocidentais, O Paraíso Destruído. Você percebeu no texto do frade agustiniano Bartolomeu de las Casas a violência do processo de conquista? Cara, os caras faziam até apostas para ver quem matava mais facilmente o indígena. Bem, que chato, infelizmente, né? Fazer o quê? É importante falarmos agora sobre a organização da sociedade colonial, da sociedade hispano-americana.
A sociedade hispano-americana era bastante hierarquizada. Nós temos alguns grupos que formavam essa sociedade. O primeiro deles é os chapetones, o grupo mais importante. O chapetone era o espanhol de nascimento, a pessoa que nasceu na Espanha e que se transferiu para a Hispano-América. Só por isso, só por ter nascido na Espanha, o chapetone tinha o privilégio de ocupar os principais cargos político-administrativos. Já os crioulos eram os descendentes de espanhóis, só que nascidos na Hispano-América. Só porque não nasceram na Espanha, perderam o direito de ocupar os principais cargos político-administrativos, mas tinham uma forte presença, principalmente nas atividades econômicas, como a agricultura e o comércio. Outro grupo bastante numeroso era formado pelos mestiços, e havia um grande número de mestiços, até pela ausência de mulheres, o pequeno número de mulheres espanholas. Isso fazia com que muitos homens espanhóis tivessem que casar com índias. Além dos mestiços, temos um grande contingente de índios, aqueles que foram submetidos. Veremos que os índios são a principal mão de obra da exploração econômica da Hispano-América. Além disso, temos que apontar um número cada vez maior de escravos. A entrada de escravos se intensifica principalmente a partir do século XVII. Sabe por quê? Por causa da grande mortalidade do índio. Com a mortalidade do índio, os africanos entraram na Hispano-América a partir do século XVII para substituí-lo principalmente nas atividades econômicas, como mão de obra. Agora que nós analisamos a organização social, vamos falar um pouquinho sobre a questão política, a questão administrativa. Vamos falar inicialmente sobre órgãos de administração metropolitanos sediados na metrópole. O primeiro deles era o Supremo Conselho das Índias, o Conselho das Índias que tinha uma função político-administrativa sobre a Hispano-América. Um outro órgão importante é a Casa de Contratação. A Casa de Contratação, também sediada na Espanha, tinha funções de fiscalizar as atividades comerciais, reprimindo o contrabando na Hispano-América, além disso, regular a cobrança de impostos no continente. Bem, além dos órgãos de administração metropolitanos, é muito importante destacar a atuação dos órgãos de administração sediados na colônia. Entre esses órgãos, podemos destacar os vice-reinos, que eram os mais importantes. Os vice-reinos são Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Prata. Outro órgão de administração colonial da Hispano-América era a Capitania Geral. Entre as capitanias gerais nós temos a Capitania Geral de Chile, Venezuela, Guatemala e Cuba. Um outro órgão de administração importante são os cabildos. Os cabildos, na verdade, são órgãos de administração local, órgãos de administração municipal. Vice-reinos e capitanias gerais eram controladas por chapetones, até porque os chapetones tinham o direito de ocupar esses principais cargos político-administrativos. Agora, os cabildos eram controlados principalmente pelos crioulos, que acabaram exercendo uma grande presença a nível local. Bem, vamos falar agora sobre a exploração econômica sobre a Hispano-América. Mas antes, vamos ouvir a opinião do pessoal da rua sobre isso. Vamos lá! Vem cá, me conte uma coisa. Por que a América Latina é subdesenvolvida? Você sabe me dizer? Por causa da colonização. As colônias americanas foram colônias de povoamento e as colônias da América Latina foram colônias de exploração. Porque os países fortes não dão espaço para ela crescer. E também pelo passado extrativista, também que teve, que a América Latina foi uma colônia de extração, né? Daí não teve desenvolvimento igual as colônias do norte, que foram tidas para ser uma nova nação para a Europa. Isso. A Europa sugou Exploraram demais? Exploraram demais e não ajudaram a se desenvolver. A Europa velha sugou tudo que tinha e o que sobrou virou isso. Enfim, se você parar para pensar, boa parte do atual quadro de subdesenvolvimento da Hispano-América, da América Latina como um todo, é responsabilidade do processo de colonização e de exploração econômica. No caso da Hispano-América, nós tínhamos duas principais áreas de exploração. A primeira restrita à América Central e ao México. Essa área, o antigo Império Azteca, forneceu muito ouro aos cofres espanhóis.
Uma outra área importante é a área do Peru, onde o antigo Império Inca habitava. Nessas áreas, a prata foi extraída, principalmente em minas no Alto Peru, como a mina do Potosí, atual cidade boliviana. Temos que destacar também a importância de atividades agrícolas para a colonização da Hispanoamérica. Por exemplo, a Venezuela, fornecedora de cacau. Temos que destacar também a importância do Caribe, das Antilhas, né? As Antilhas fornecedoras de açúcar para a Espanha. Temos que destacar também a Argentina, grande fornecedora de couros. Agora que nós analisamos as principais atividades econômicas, temos que falar na organização da mão de obra na Hispanoamérica. Temos 3 sistemas principais de exploração da mão de obra. O primeiro deles é a mita. Eu vou te ensinar um macete para você nunca mais esquecer as características dessa forma de organização da mão de obra. Mita começa com um MI. MI lembra mineração. Esse sistema de mão de obra era aplicado principalmente em atividades de mineração. E nesse sistema de mita trabalhavam principalmente os índios. Já o T de mita, lá no meio, lembra a palavra temporário. É porque os índios recrutados para trabalhar na mineração, no sistema de mita, não trabalhavam de maneira permanente, mas apenas em alguns meses do ano. Lá no final, a letrinha A vai te lembrar de mão de obra assalariada. É porque os índios recebiam um salário para trabalhar na mita, na mineração, nesse tempo determinado, nesse tempo pré-estabelecido. Tudo bem que o salário não era lá grandes coisas, mas eles recebiam um salário mínimo. Bem, agora vamos falar de um outro sistema também relacionado à mão de obra indígena, que é a encomienda. A encomienda era um sistema de trabalho onde os índios trabalhavam na mineração, mas principalmente em atividades agropastoris. Eles trabalhavam de maneira permanente, não temporário como na mita, e não recebiam salário. Em troca do seu trabalho, geralmente recebiam a proteção do encomiendeiro e, além disso, a catequização. Olha, bom salário, né? O cara trabalha e, em troca, tem a sua cultura destruída. Fazer o quê? A escravidão negra foi utilizada principalmente nas áreas das Antilhas, na América Central, onde se produzia açúcar através do sistema de plantation, caracterizado pelo latifúndio, pela monocultura e, é claro, pela escravidão. O escravo também foi utilizado principalmente a partir do século XVII nas minas, após a grande mortalidade dos índios, para substituí-los enquanto mão de obra. Agora nós vamos falar sobre uma outra parte da América, que é a América inglesa colonial. Vamos nos remeter inicialmente à colonização inglesa na América do Norte, aquele grupo de colônias que você chama de 13 colônias, que dão origem mais tarde aos Estados Unidos da América. A colonização das 13 colônias, ela começou um pouco depois em relação à colonização portuguesa e à colonização espanhola. Ela é mais característica do finalzinho do século XVI e início do século XVII. É interessante apontarmos alguns fatores que impulsionaram a colonização das 13 colônias da América do Norte inglesa. Entre esses fatores, podemos destacar, por exemplo, o governo de Elizabeth I, da rainha Elizabeth I, que governa de 1555 a 1603, organiza uma política favorável à colonização, estimulando a navegação, estimulando atividades como a pirataria, a corsaria, aí o lendário corsário Sir Francis Drake. A Elizabeth I dá um grande estímulo à navegação inglesa, e essa navegação foi muito importante para o estabelecimento colonial nas 13 colônias. Importante destacar também os conflitos religiosos na Inglaterra, ligados diretamente à consolidação do anglicanismo. Quando a Inglaterra consolida o anglicanismo, aquela religião onde o rei e a rainha também eram chefes religiosos, quando a Inglaterra consolida o anglicanismo, começa a perseguir os demais grupos religiosos, como os puritanos, por exemplo. Perseguidos, esses puritanos tenderam a ir para a América. E na América acabaram gerando núcleos de povoamento, colonização. Além disso, além desses fatores, temos que apontar também os enclosures, os cercamentos dos campos.
Lá na Inglaterra, as terras comunais estavam sendo cercadas para produção de lã, através da criação de ovelhas. Só que, com esse processo de enclosures, os camponeses que estavam nessas terras comunais eram expulsos. Muitos iam para os grandes centros ingleses, os centros urbanos ingleses, mas muitos deles também iam para a América, o que, de certa maneira, acabava estimulando o processo de colonização. Em 1584, foi fundada a colônia de Virgínia por Sir Walter Raleigh, ainda no governo de Elizabeth I. Virgínia, na verdade, foi a primeira iniciativa de colonização das 13 colônias inglesas. Esse grupo de colônias tinha uma peculiaridade, a existência de 2 sistemas de colonização diferenciados para o mesmo grupo de colônias. Primeiro, são as colônias de exploração, mais ligadas à região sul. Entre as características principais dessa colonização de exploração, nós temos a presença de um latifúndio monocultor, ou seja, da grande propriedade especializada em apenas um gênero. Além disso, nós temos que destacar a característica de que essa produção era voltada para o mercado externo, voltados para a Inglaterra. Entre os principais produtos, podemos destacar o tabaco, o arroz e o algodão para as manufaturas inglesas, não esqueçamos da Revolução Industrial. Além das colônias de exploração mais ao sul, nós temos o grupo de colônias de povoamento mais ao norte. Essas colônias de povoamento tinham o objetivo de tentar reproduzir as características da Inglaterra, por isso eram chamadas de Nova Inglaterra. As características fundamentais dessa colonização de povoamento são, principalmente, a presença da pequena e da média propriedade, especializada na produção de hortigranjeiros. Além disso, temos que destacar que essa produção é voltada para o mercado interno, uma produção de subsistência. E entre as principais formas de mão de obra, nós temos a mão de obra assalariada e a servidão por contrato. Você sabe o que é isso? Muitos ingleses que manifestavam interesse em vir para a América não tinham dinheiro para a viagem. Bem, muitos proprietários dessa Nova Inglaterra, dessa colonização de povoamento, ofereciam pagamento da viagem e, em troca, esse inglês trabalharia por um tempo determinado como servo. Após o fim do contrato, esse servo deixaria de ser servo e passaria a ser livre. O desenvolvimento de manufaturas coloniais nas colônias de povoamento é o nosso último item a ser destacado. Essas manufaturas eram alimentadas por um mercado consumidor em ascensão devido à mão de obra assalariada, a presença dos trabalhadores assalariados. Vamos falar num conceito que é o conceito de negligência salutar, aplicado às 13 colônias. Quando nós falamos em negligência salutar, estamos nos referindo à negligência que a Inglaterra tratou os colonos, as 13 colônias, principalmente no século XVII. A Inglaterra foi negligente principalmente porque estava envolvida no século XVII em revoluções, na Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa. Por isso, não pôde atuar de maneira eficaz no sentido de ampliar as restrições mercantilistas sobre as suas colônias. Essa negligência foi salutar, foi saudável, porque permitiu um relativo desenvolvimento dessas colônias. Temos que falar ainda que existe um fator relacionado a essa negligência salutar, que é o comércio triangular no Oceano Atlântico. Os colonos faziam um comércio triangular, onde levavam rum oriundo das 13 colônias, das manufaturas das 13 colônias, em direção à África, em seus próprios navios. Na África, trocavam esse rum por escravos. Esses escravos eram conduzidos nas embarcações até as Antilhas. Nas Antilhas, os escravos eram trocados por melaço e açúcar. E esse melaço e açúcar eram reconduzidos, eram vendidos nas colônias, permitindo bons lucros aos colonos ingleses. Temos que apontar também o self-government, a noção de autogoverno. Afinal, como a Inglaterra foi negligente e não pôde atuar no sentido de ampliar as restrições mercantilistas sobre as 13 colônias, o que aconteceu é que esses colonos acabaram desenvolvendo uma certa noção de autonomia. Em 1756, estoura a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra. Essa guerra começou na colônia, começou na América do Norte. Por quê? Porque colonos ingleses resolveram invadir as áreas de colonização francesa, que nós falaremos já já. Os colonos ingleses tinham interesse na exploração das peles de animais, para fazer casaco e vender muito caro na Europa.
Só que os franceses monopolizavam a exploração dessas peles em áreas como a Louisiana, por exemplo. Só que, quando os colonos ingleses invadiram as áreas dos colonos franceses, a Inglaterra saiu em defesa dos seus colonos. E a França em defesa dos seus colonos, dos colonos franceses. A guerra que começa na colônia acaba virando uma guerra europeia. Essa guerra foi vencida pela Inglaterra. Com a vitória da Inglaterra, a Inglaterra anexou várias áreas, anexou o Canadá, a Louisiana, a Índia. Já a presença francesa foi praticamente desarticulada na América do Norte após a derrota na Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra ainda estabeleceu um núcleo de colonização na América Central, na Jamaica. Lá na Jamaica, o objetivo da Inglaterra era explorar em monoculturas, em latifúndios e utilizando mão de obra escrava, o açúcar que era vendido na Europa. Agora vamos falar sobre a colonização da América Francesa. E quando eu falo em América Francesa, eu me refiro inicialmente à presença francesa na América do Norte, restrita principalmente a áreas como Quebec, Louisiana, Nova Orleans. Nessas áreas, os colonos franceses se dedicaram à exploração de peles de animais para serem vendidos a um alto valor nos mercados europeus. Exploração que era feita em associação com as comunidades indígenas. Os franceses também se estabeleceram na América Central, no Haiti. No Haiti, numa colonização muito parecida com a da Jamaica. Uma colonização que fazia uma exploração de monoculturas, através do latifúndio, utilizando mão de obra escrava. E também produzia açúcar. Bem, falamos então sobre a colonização na América Francesa, inglesa e na espanhola. Agora nós vamos às nossas dicas de estudo. As nossas dicas de estudo de hoje, primeiro, fazem referência a algumas publicações importantes, como o livro História das Colonizações, de Marc Ferrou, da Companhia das Letras. Também não deixe de consultar a revista História Viva, ano 2, número 13. Lá você vai encontrar preciosas informações sobre a colonização da América. Bem, agora vamos a um filme. Alguns filmes importantes. O primeiro filme que você deve ver é o filme 1492, A Conquista do Paraíso, de Ridley Scott, que fala sobre a vinda dos espanhóis para a América, a conquista da América. É importante analisar o filme 1492. Não deixe de ver também o filme O Caminho para Eldorado, produzido pela DreamWorks, do Steven Spielberg. Lá, no filme O Caminho para Eldorado, você deve fazer uma análise crítica do filme, percebendo até pontos negativos em relação à dominação, à colonização da Hispanoamérica. Até mais. Na aula de hoje estudamos a colonização da América. Aprendemos sobre o sistema colonial. O sistema colonial tinha como princípio base o pacto colonial, que nada mais era do que o exclusivo comercial. O exclusivo comercial garantia o monopólio do comércio para as metrópoles e tinha como objetivo garantir uma balança comercial favorável para as potências europeias. Vimos a América Espanhola colonial. Entre as principais características da América Espanhola colonial, temos que apontar a exploração de ouro na América Central e a exploração de prata no Peru. A mão de obra principal era a mão de obra indígena, sendo que nós temos o sistema de mita e o sistema de encomenda, que são os sistemas onde se utilizava a mão de obra indígena nessas atividades. Analisamos a América Inglesa colonial. Preste atenção num aspecto importante, que é a dupla colonização. De um lado, nós temos uma colonização de povoamento baseada na pequena e média propriedade, com a mão de obra principalmente assalariada. Também não esqueça da colonização de exploração, mais ao sul. Essa colonização de exploração era baseada no latifúndio monocultor e exportador com mão de obra escrava. Estudamos também a América Francesa colonial. Na América do Norte,
Os franceses estabeleceram núcleos de povoamento que tinham o objetivo principal de explorar peles de animais em associação com as tribos indígenas. Já na América Central, no Haiti, a grande preocupação dos franceses era com a plantação de açúcar em latifúndios com o objetivo de exportar. O objetivo era o mercado externo. Bons estudos! Olá, professor, agora a dica é para você. Bem, eu insisto na necessidade de utilização de ferramentas de mídia importantes para dinamizar a aula. Então, aconselho que utilize filmes para fazer com que os alunos se sintam mais integrados e consigam visualizar os fenômenos históricos. Aí vai uma boa dica para ser trabalhada com os seus alunos. O filme A Missão, cujo o personagem Robert De Niro faz papel de um missionário que atua no sentido da conversão dos indígenas. É uma boa pedida. Outra coisa, professor, ao trabalhar, essa é uma dica interessante, ao trabalhar com os seus alunos, procure mostrar a influência da cultura indígena, a influência da cultura hispânica na formação da sociedade latino-americana. Acho que isso é fundamental e faz com que o aluno fique sensibilizado para os trabalhos em sala de aula. Bem, essas são as dicas. Espero que você tenha uma excelente aula. Até mais. O poeta, havia uma pedra no meio do caminho e essa pedra era o continente americano. Em 1492, Colombo chegou até El Salvador, em Guanahani, jurando que havia chegado às Índias, tanto que apelidou os nativos de índios. Bem, essa é a sua videoaula de expansão marítima. Tá lembrado? A nossa videoaula de hoje é sobre a colonização da América. Vamos falar sobre a América espanhola colonial, a América inglesa e a América francesa colonial. A colonização da América francesa, espanhola, inglesa, está diretamente relacionada às determinações a proibição de cunhagem de moedas e de instalação de manufaturas nas colônias. Elas não poderiam realizar esse tipo de atividade. No caso das manufaturas, por exemplo, o que a metrópole tendia a evitar era que a produção colonial fizesse concorrência à produção metropolitana. Bem, na verdade, se nós tivermos que estudar de perto a colonização da América, temos que entender que a colonização é um resultado direto daquela sua videoaula de expansão marítima, das grandes navegações. Nós vimos uma delas, por exemplo, a viagem de Cristóvão Colombo, que em 1492 acreditava cegamente que havia chegado às Índias, quando na verdade havia descoberto era um novo continente, que em 1504 as metrópoles. Um outro princípio do sistema colonial integrado à lógica do mercantilismo é a noção de complementariedade da economia colonial. A economia colonial, na verdade, ela era complementar à economia metropolitana. O que, na verdade, significa que a colônia deveria se especializar naqueles gêneros que a metrópole não produzia, mas necessitava. Foi nesse contexto, por exemplo, que o Brasil acabou se especializando na produção açucareira para oferir grandes lucros para a coroa portuguesa. Um outro princípio importante também do sistema colonial, ainda integrado à lógica mercantilista, Você acabou de assistir a alguns trechos do filme 1492, A Conquista do Paraíso, de Ridley Scott. Não sei se você percebeu, mas o filme 1492 narra a viagem de Cristóvão Colombo. Está lá demonstrado no filme. O Cristóvão Colombo, navegador, acreditava que, se ele navegasse em direção a oeste, sempre a oeste, ele chegaria às Índias. Só que ele partiu do princípio que o continente americano não existia. Afinal, não existiam relatos da presença do continente americano no globo. Bem, como dizia o sistema colonial. O sistema colonial, que é completamente integrado à lógica do mercantilismo. Vamos aos princípios? Vamos tentar resgatar os princípios do mercantilismo, principalmente aqueles aplicados à colonização. Bem,
O primeiro princípio que nós temos que destacar do mercantilismo é a ideia de pacto colonial. Pacto colonial é, na verdade, o que nós chamamos de exclusivo comercial. Quando eu digo exclusivo comercial, eu digo que as metrópoles tinham o monopólio sobre a exploração comercial de suas colônias, ou seja, somente as metrópoles poderiam realizar comércio com as colônias. O objetivo era oferir o máximo de lucro para a